A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que vai promover uma compreensão mais profunda sobre o conceito de julgamento divino, pecado, arrependimento, conversão, e vai incentivar a uma reflexão pessoal, a uma busca por transformação interior. Para esta dinâmica você vai precisar de coisas bem simples, bíblias ou então dispositivos eletrônicos que tenham a Bíblia. Você vai precisar também de papel em branco, caneta e quadro ou papel grande, tá? E aí você vai iniciar essa dinâmica com uma breve introdução sobre o tema central, que é falando sobre a justiça de Deus, o pecado e a importância do arrependimento e da conversão. Bom, é muito importante também que você crie uma atmosfera de respeito, de empatia e enfatize principalmente o objetivo da dinâmica, que é refletir, fazer uma reflexão pessoal pela busca, pelo crescimento espiritual. O objetivo não é estar julgando as pessoas, não. E aí você vai fazer como? Selecione passagens da Bíblia que possa abordar a justiça de Deus, o pecado, a tristeza e a conversão. Eu posso sugerir pelo menos umas 4 passagens bíblicas. Romanos 6:23, Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 32, Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7, Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15, mas vocês podem ficar à vontade para procurar outros textos que melhor se adaptem à sua turma. A partir da escolha desses textos, você vai dividir a sua turma em pares, ou pode ser também em trios, tá? E aí cada um use a sua Bíblia ou o seu dispositivo eletrônico que tem a Bíblia, peça para que eles leiam, discutam a passagem bíblica que você vai entregar para eles, tá? Pode ser essas que eu sugeri ou pode ser outras que você pode escolher, tá certo? E aí você vai pedir para que eles discutam essa passagem, destacando os principais ensinamentos que a passagem traz para as nossas vidas, tá? Para isso é muito importante que você distribua papel, caneta para os participantes, peça que eles reflitam sobre as seguintes perguntas que você pode sugerir que eles escrevam no papel. O que podemos entender por juízo de Deus? O que é que a gente entende por isso? Outra pergunta também importante. Como o conceito de pecado é compreendido por você? Pergunte isso para os seus alunos. Terceira pergunta. Qual é a importância do arrependimento em sua jornada espiritual? Isso você perguntando para os seus alunos, tá? Quarta e última pergunta. Como a conversão ela pode impactar positivamente a vida de alguém? E aí você vai incentivar os seus alunos a compartilharem respostas, reflexões, né, que eles podem fazer em pequenos grupos ou num ambiente de um grupo maior, pode ser também, tá? Porque o foco deve ser o compartilhamento, o respeito aberto, sem julgamento, tá? Então você, como professor, vai notar as ideias chaves, pode ser isso num quadro de giz, um quadro branco, pode ser numa cartolina, numa folha de papel 40, vá anotando as ideias principais, aquela que você achar interessante. Se for possível, professor, traga o testemunho, traga a história real de pessoas ou de uma pessoa que experimentou a justiça de Deus, que enfrentou o pecado, mas que se arrependeu, passou por uma transformação significativa e hoje é uma nova pessoa. Por que esses testemunhos são importantes? Ou você pode trazer, ou pode pedir que um dos alunos possa contar algo que eles viram, que eles vivenciaram. Porque essas histórias, elas podem ser contadas para servir de reflexão, para servir de ensinamento, para servir de modelo, para que os seus alunos possam ou não imitar, certo? E aí você vai iniciar uma discussão em grupo,
sobre essas histórias que foram compartilhadas e as reflexões individuais que eles fizeram sobre cada uma dessas histórias. Encoraje os seus alunos a fazer pergunta, a se expressar, a expressar suas opiniões, a discutir sobre tudo isso, né? Sobre a questão do arrependimento, da conversão. Peça que cada aluno reflita sobre o que eles aprenderam com esta dinâmica. Outra coisa também, convide os seus alunos a estabelecer um compromisso pessoal para buscar arrependimento, buscar conversão, buscar mudanças em suas vidas, principalmente em áreas que precisam de transformação, tá? E aí você vai finalizar a dinâmica mostrando que a justiça de Deus, ela é um atributo divino que se manifesta de maneira perfeita e equitativa. Ela abrange todas as áreas da vida, incluindo o quê? Respostas de Deus ao pecado humano, porque o pecado ele é uma realidade universal, que separa a humanidade da sua conexão com o Criador. No entanto, a justiça de Deus não é uma mera sentença de notificação, mas também uma oferta de salvação, através do arrependimento e da conversão. A Bíblia ela é clara ao afirmar que Deus ele é santo e que, além de santo, ele é justo. A sua justiça ela exige uma resposta ao pecado, pois o pecado é uma afronta à santidade de Deus. E as Escrituras nos diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O pecado ele resulta na separação espiritual e eterna de Deus. Mas a justiça de Deus ela exige que cada ato de injustiça seja julgado. A justiça de Deus é imutável, é perfeita. O seu olhar penetrante vê cada pensamento, vê também cada palavra e cada ação nossa. Diante da santidade de Deus, todos nós somos considerados culpados. Todos nós somos merecedores do castigo divino. No entanto, Deus, em sua misericórdia, na sua comparação, atuou de tal forma que não nos deixou sem esperança. A justiça de Deus ela se revelou não apenas na sua retidão imaculada, mas também em seu plano de redenção. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para suportar a sorte do pecado em nosso lugar. Na cruz, a justiça divina e a graça divina se encontraram de maneira gloriosa. A justiça de Deus ela foi satisfeita e a graça nos foi concedida gratuitamente. Diante da justiça de Deus, nós somos confrontados com a nossa própria natureza pecaminosa. Reconhecer os nossos erros e sentir tristeza sincera pelo pecado é o que nós chamamos de arrependimento. A honestidade não é apenas o reconhecimento do erro, mas também uma mudança de direção. É abandonar tranquilamente a prática do pecado e voltar-se para Deus em busca de perdão e transformação. Porque a conversão ela é uma resposta natural ao arrependimento e à justiça de Deus. Ela envolve uma transformação profunda, uma transformação de mente, de coração, de vontade. Porque Deus, gente, Ele nos convida a nos voltarmos para Ele com sinceridade, abandonando os nossos caminhos egoístas e adotando os seus caminhos que são justos. A conversão não é apenas uma mudança superficial, mas uma mudança radical, profunda, que nos capacita a viver em harmonia com Deus e com as outras pessoas. A justiça de Deus não é uma barreira intransponível, mas um convite à redenção. Ela oferece perdão, reconciliação, através do arrependimento e da conversão. Através de Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz, nós podemos experimentar a graça e a misericórdia divina. Que possamos sempre lembrar que a justiça de Deus é equilibrada com o seu amor e que sua oferta de salvação está ao alcance de todos os corações contritos que se voltam para Ele em arrependimento e conversão. Que Deus abençoe. E eu espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula, em nome de Jesus.